pela Tua graça, Senhor Deus, derramada em nós, ó Pai. Não nos permita, Senhor Deus, sermos negligentes, ó Pai, em reconhecer e ter a disposição, Pai, de viver em resposta a todas essas coisas que o Senhor tem manifestado, Senhor Deus, a Tua igreja, Senhor, desde os tempos antigos, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós agora, na leitura e na apresentação da Tua palavra, para que o Senhor fale ao nosso coração, Senhor Deus, despertando em nós, ó Senhor Deus, um sentimento, Senhor, uma vontade de fazer a tua palavra ser viva em nós. Fica com o Teu povo nesse momento tão importante, Senhor Deus, de instrução, e que apesar das nossas condições físicas, ó Pai, possamos estar, ó Senhor Deus, ouvindo, Senhor Deus, a Tua palavra e retendo, Senhor Deus, toda ela em nosso coração. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 12. Os versos de 8 a 12. Nós, na semana passada, paramos no verso 10, né? Iríamos iniciar o verso 10. E eu quero fazer a leitura de todo esse trecho, esse fragmento, e a partir do verso, fazer uma introdução e continuar a partir do verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: segundo o seu entendimento será louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. Melhor é o que se estima em pouco e faz o seu trabalho, do que o vanglorioso que tem falta de pão. O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. O que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. O perverso quer viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Nós, na semana passada, no início, né, do desenvolvimento desse trecho, eu não sei se eu comentei com vocês ou passei por cima, né? Eu acho que eu comentei, que o tema desde o capítulo 10 até o capítulo 28, mais ou menos, eu não estou certo, acho que é o 29, até o 29, você tem essa antítese, né? Você tem a primeira parte do livro de Provérbios, que prepara, né, o jovem para receber, o ouvinte para receber, né, a instrução, e agora você tem essa instrução na prática mostrando dois caminhos, o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. E eu, aqui, a partir do capítulo 10, parece que as coisas estão assim meio soltas, né? Mas a gente percebe que não. A temática é essa antítese entre o comportamento do justo e o comportamento do ímpio. E nessa antítese, às vezes parece que esses temas estão, assim, um verso está completamente desligado do outro, e aparentemente dá essa ideia mesmo. Mas é como uma concha de retalhos, porque o tema maior é a antítese entre o comportamento do justo com o ímpio, ou seja, o caminho do justo e o caminho do ímpio. E você vê que, eu falei isso recentemente, é como se fosse um círculo vicioso, mas que avança. Acho que é mais uma espiral, eu acho. Você vai e volta, aí você avança, mas você volta, e aí você vai avançando nos temas relacionados a essa antítese. Então esses temas são variados, esses subtemas são variados, mas eles sempre puxam uma coisa a outra, fazendo com que essas coisas que parecem tão díspares, elas se conjuguem, e você tire conclusões a partir daquele verso com os versos anteriores. E a gente vai ver isso aqui mais uma vez. E eu gostaria de começar fazendo como às vezes faço, um retrocesso, nós lembrarmos, até sermos situados, para que essa ideia de dissociação não fique aparente, né? Não se manifeste assim com uma forma tão clara, tão evidente, que na realidade não é.
os versos estão conjugados. Então veja aqui, lá no verso 8, nós vimos que o homem será louvado por sua prudência e bom senso. E significa, como vimos anteriormente, que ele terá uma boa reputação, sendo reconhecido por isso, da mesma forma que uma mulher virtuosa, ela faz com que o seu marido receba a honra, também seja louvado. E aí, nesse sentido, nós vimos o caso de Abigail, esposa de Nabal, que naquele caso entre Nabal e Davi, ela entra ali no meio, e por causa da prudência dela, a coisa se desfaz, e Davi a louva pela sua prudência, apesar do seu marido ser um filho de Belial. E aí demos o exemplo também do próprio Davi sendo apresentado diante de Saul para estar junto dele, e aí chama ele de sisudo de palavras, ou seja, literalmente seria prudente em palavras. Então, pessoas que demonstram essa prudência, elas serão louvadas, elas serão reconhecidas, não por si só, não pela sua própria prudência, mas serão um sinal, e é isso que o Provérbio vai mostrar, um sinal da graça de Deus, da sabedoria divina na vida deles. Então nós vimos o homem segundo a sua prudência será louvado, e por outro lado, o que tem a mente corrompida será desprezado. E aí você volta àquela temática do verso 5, aquela espiral, se a gente pode dizer assim, que ela dá continuidade ao tema, mas ela volta, ligando-se aos temas anteriores. Os pensamentos dos são retos, mas os conselhos dos perversos são mentiras, são engano. E aí ele diz aqui, o perverso de coração será desprezado por isso. Por isso. Então, o homem que tem a mente corrompida é incapaz de ver as coisas como elas são. Nós vimos isso. E quando a gente abre, expande esse provérbio, você vai perceber não só em coisas que são, vamos dizer assim, espirituais. O que seria isso? Olhar coisas espirituais. O homem não ter olhos para... Não perceber o que Deus está fazendo, tanto na sua vida quanto no mundo. Não perceber a mão de Deus direcionando as coisas e até freando os homens. E aí a gente lembra de quem? Balaão. Ele estava cego, a mente dele estava pervertida. Por causa do lucro, ele queria o dinheiro. Por isso ele foi desprezado pelo Senhor também. Então, o homem que tem uma mente pervertida é incapaz de ver as coisas como elas são, até mesmo as coisas corriqueiras. Não existe. Eu gosto às vezes de falar sobre isso, apesar de usar essa linguagem. Não existe diferença entre coisas materiais e coisas espirituais. Tudo é espiritual. Mas quando nós falamos dessa forma, são coisas corriqueiras que não estão ligadas diretamente à religião e à fé. Um homem que tem a mente corrompida é incapaz de ver as coisas como elas são, até as coisas mais simples. Mas quem tem a mente de Cristo consegue discernir todas as coisas. Nós vimos isso, e vimos que o que tem a mente corrompida tem pensamentos e desejos que tendem para o mal, como diz o verso 5, o conselho do perverso é engano. Ele é cego e não consegue ver que o juízo de Deus se aproxima. E como eles serão tratados? Eles serão tratados com desprezo da parte de Deus. E aí nós demos aquele exemplo de Senaqueribe, o rei da Síria, que chega ali diante de Israel, do rei Ezequias, e expõe toda a sua loucura, toda a sua altivez, todo o seu orgulho, e a gente sabe o que aconteceu, ele morre por causa disso. E olha que interessante, Israel estava sob o juízo de Deus, e a Síria era um instrumento da mão do Senhor para que isso acontecesse, mas por causa da soberba, do orgulho daquele homem, ele foi desprezado, como ele diz ali, a filha de Sião ri de ti e despreza.
eles serão tratados com desprezo da parte de Deus, como foi com o rei Senaqueribe. E aí nós vimos, né? Segundo o seu entendimento, será louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. E quem é o perverso de coração? É aquele que se desvia para caminhos tortuosos. E esses que se desviam por caminhos tortuosos serão desprezados por Deus. E aí nós passamos para o verso 9. Melhor é o que se estima em pouco e faz o seu trabalho do que o glorioso que tem falta de pão. E nesse verso nós vimos que viver confortavelmente, sem importância na sociedade, sem aparecer, é melhor do que aparentar riqueza material não tendo nada. E nesse verso nós vimos que é injusto contrair dívidas pelo prazer de aparentar ter o que não tem, vivendo de aparência. E a comparação aponta para alguém que finge ter uma riqueza digna de honra e que quer ser honrado por isso, mas ele não tem riqueza nenhuma. Melhor o que estima em pouco e faz o seu trabalho do que o vanglorioso que tem falta de pão. E aí nós vimos nesse contexto que é loucura alguém cobiçar ter uma aparência grandiosa, desejando honrar a si mesmo. Pessoas mesquinhas, gastando seus recursos escassos insensatamente para manter uma aparência. Uma aparência fútil. E aí nós vimos que podíamos expandir esse conceito, como nós expandimos esse conceito. E aí o exemplo que demos foi de pessoas que fingem ter competência quando na verdade são incompetentes, e aqueles que fingem ser religiosos quando na verdade se encontram espiritualmente falidos. E aí passamos para o verso 10. O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. Nós vamos perceber que o tema da prosperidade merecida dos retos, em contraste com a riqueza fingida, o verso 9 passa para a ideia de cuidar do trabalhador e não explorá-lo. O justo atenta para a vida de seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. Nós vamos ver isso. Você vai perceber que esse verso aqui aponta o justo como uma pessoa reta, que é aquele que serve aos outros e não a si mesmo. É aquele que, na linguagem aqui, atenta, presta atenção e é solidário às necessidades do seu animal, inicialmente falando. Matthew Henry faz o seguinte comentário: quanto o homem bom pode ser misericordioso. Ele não apenas tem compaixão pela natureza humana, sobre as suas situações mais difíceis, mas considera até mesmo a vida do seu animal. Não somente porque é seu servo, mas porque é uma criatura de Deus e age de conformidade com a providência que preserva os homens e os animais. Aí nós temos aqui a temática do meio ambiente, mas na perspectiva cristã, não do jeito que a gente vê por aí, que é completamente distorcida. De muitos, na proteção dos animais, no cuidado para com os animais, porque são criaturas. Lembra que você tem lá em Gênesis, que o Senhor determina, coloca o homem no jardim do Éden, e o jardim do Éden devia ter tinha uma fauna, e uma flora, uma fauna bastante rica, e o homem estava ali para cuidar daquelas coisas, ter cuidado com aquelas coisas. E aqui nós vemos como os servos de Deus têm a obrigação de sustentar os animais que estão sob os seus cuidados. Eles devem ter alimento, descanso suficiente e em nenhum caso devem sofrer maus tratos. Interessante a Bíblia falar sobre isso, E essa não é a temática do mundo, não. O mundo, quando faz isso, muitas vezes faz isso para disfarçar outras coisas. Não estou dizendo que só aconteça isso, não. Existem pessoas que cuidam e preservam, e têm cuidado com a criação. Mas muitos deles fazem isso para tirar proveito próprio.
tirar proveito próprio, seja político ou financeiro. E não estão preocupados com a criação em si. E mesmo esses que estão preocupados com a criação em si, a preocupação deles é uma preocupação que tem uma origem errada. Porque até mesmo quando eles fazem isso, eles fazem errado, eles não glorificam a Deus. Porque não entendem o que a Bíblia exige de nós ali em Gênesis, em toda a palavra de Deus. E a perspectiva correta que nós devemos ter a respeito disso. É a mesma coisa que nós vemos com relação às obras. Existe uma religião que dá ênfase às obras, dizendo que você, se fizer boas obras, você vai herdar o reino de Deus. O que eles fazem é correto, boas obras, mas a origem disso é pecaminosa, porque ela é falsa, ela não está sustentada e fundamentada na verdade do Evangelho. Aqui é a mesma coisa, o que nós estamos vendo aqui é o que a palavra de Deus fala, mas o objetivo disso tudo não é falar somente dos animais. Interessante isso. Lembra que eu falei que no início o tema ele vai falar do cuidado do homem para com seu próximo? A ideia de cuidar do trabalhador e não explorá-lo está aqui, está contida aqui. Olha o que Matthew Henry comenta sobre esse texto. Ele diz assim: Balaão foi repreendido por espancar a sua jumenta. A lei cuidava dos bois. Portanto, são homens injustos os que não são justos com os animais. Os que são cruéis e bárbaros com os animais evidenciam e confirmam em si mesmos um hábito de barbárie e ajudam a fazer gemer toda a criação. A gente vai perceber que o Senhor está iniciando do menor para o maior. Ele está utilizando o argumento do menor para o maior. E nesse argumento do menor para o maior você vê Deus no cuidado da sua criação, e agora, especificamente, desse menor, esse argumento do menor para maior, ele está falando dos animais, dos seres viventes. E você vai perceber que o Senhor, o Criador de todas as coisas, tem compaixão dos seus animais e estabelece leis para que possamos nos relacionar com a criação, para cumprir aquele propósito lá no Éden, do homem dominar a criação, ser o mordomo da criação. Abra Deuteronômio capítulo 11, verso 15. Vamos ver alguns textos que o Senhor mostra a preocupação e o cuidado com esses animais. Olha o que ele diz aqui: darei erva no vosso campo aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Abra Salmo 36, verso 6. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preserva os homens e os animais. Abra aí Salmo 104, 14. E o verso 17 também. Faz crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. Verso 16. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem ninhos, quanto a cegonha, a sua casa é no cipreste. E o último texto, Lucas capítulo 12, verso 24. Observai os corvos, os quais não semeiam, não ceifam, nem têm despensa, nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Interessante que aqui você vai começar a perceber o que o escritor de Provérbios quer mostrar.
Nas palavras ali do Senhor Jesus, ele está dizendo assim: eu cuido das coisas mais com relação insignificantes. O homem é a coroa da criação. Estou dizendo que a criação dos animais sejam insignificantes, mas em comparação ao homem, os animais não têm alma, eles não são eternos como os homens. Mas o Senhor cuida da sua criação. Ele é amoroso, ele é cuidadoso. E quando ele faz isso, ele quer que nós tenhamos também essa mesma postura. Por isso que ele criou o homem e colocou todas essas coisas para a glória dele e prazer do homem no mundo. E diz: olha, domine, arrumem a casa, cuidem dessas coisas, cuide desse mundo, cuide dos animais. Interessante, eu não sei se vocês, assim, às vezes a gente tem uns gostos mórbidos com as nossas preferências de documentário. Tem gente que gosta de documentário de serial killer e aquela coisa toda, né? E uma coisa que a gente vê muito nessas histórias, em grande parte delas, esses assassinos, esses homens cruéis, né, implacáveis com os seres humanos, quando você conhece a história infantil deles, eles eram crianças que gostavam de fazer maldade com bicho. Eram cruéis com animais, gatos, passarinhos, animais domésticos. E a gente percebe que a criança é assim, né? O ser humano é assim, por causa da natureza pecaminosa dele. Eu não sei se vocês já viram algum documentário sobre isso, mas um homem ou um ser humano que despreza ou dá pouco valor à vida dos seus animais, ele estende isso para a humanidade, para o ser humano. Abra Êxodo capítulo 20, olha que interessante. Deus, na sua lei, exige que os animais compartilhem dos seus sábados. Eu me levei uma imagem da minha cabeça. Uma vez eu estava, não sei aonde, no interior desse aí, não lembro quando, e aí ia passando um rapazinho com um cavalo, né, e lascando, né, o chicote no cavalo, que é lógico, é natural, é assim que você tá, mas o bicho estava todo caído. Aí teve um cara assim do meu lado e tal, alguém que falou, não sei, o cara não tá vendo que o bicho está quase morrendo, não conseguia mais nem carregar a carga, e não tinha muita carga, ele papai, o bichinho tá... E aí aquele homem me despertou a minha atenção para a maldade, para a crueldade daquele rapaz. Às vezes ele estava fazendo isso aqui, não sei até a intenção, mas a crueldade dele, e não perceber que o animal estava desfalecendo. Olha o que Êxodo capítulo 20, verso 10 vai dizer: mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Olha a preocupação de Deus com a sua criação com relação ao descanso do dia do Senhor. Veja Êxodo 23, 11. Olha o que diz: porém no 7º ano a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres da terra do teu povo achem o que comer e do sobejam como os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. E o verso 12: 6 dias farás a tua obra, 23, 12. Mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi, o teu jumento, e para que tome alento o filho de tua serva e o forasteiro. Esse texto aqui me fez lembrar um texto, eu acho que foi da revista dos Puritanos, na semana vai lembrar também, falando do dia do Senhor. Falando do dia do Senhor. E era um fazendeiro. E esse fazendeiro, lembra desse texto? Um homem cristão.
e comparava esse fazendeiro e a produção dele com um homem que era fazendeiro também, mas que não tinha o temor do Senhor. E interessante porque a comparação era assim. Ele falava que no dia do Senhor, ele dava descanso a todos os seus animais. Ele era um homem que vivia da agricultura e utilizava os seus animais, seus cavalos, seus bois, um negócio assim. Eram os cavalos para colheita. Isso no século XVIII, XVII, alguma coisa assim. É onde essas coisas eram usadas para arar o solo. E disse que chegava nesse dia, no sábado anterior, ele pegava a ração, um tipo de ração lá, sei lá, um tipo de coisa lá que ele jogava, e que aquela coisa fermentava e que parecia tipo um marshmallow no dia seguinte. E ele jogava essa comida para os animais. Para as galinhas ele dava milho dobrado. E aí ele ia falando de todos esses animais que ele tinha, e que nesse dia nenhum deles trabalhava, nenhum deles fazia nada, ele deixava solto no campo ou lá no local cercado lá onde os animais ficavam. E no domingo, ele falando dos cavalos, quando eles iam comer a ração, eles comiam uma ração tipo especial, aquela que fermentava. Não sei se era uma ração, sei lá, alguma coisa que virava aquela coisa gostosa. E as galinhas comiam em dobro, porque ele dobrava a ração daquele dia. E esse homem fazia isso, e o relato desse texto é muito... Eu vou achar e vou compartilhar com os irmãos. Que falava do dia do Senhor. Ele dizia que naquele dia os animais esperavam ansiosamente para que o domingo chegasse. E a produção dele era maior do que a produção de um homem que era o seu vizinho e que fazia com que os seus animais trabalhassem todos os dias da semana, inclusive no domingo, não dando esse descanso semanal. E olha que interessante, olha a perspectiva desse homem com relação ao dia do Senhor. E essa perspectiva, de forma direta ou não, e ali seria direta, porque esse era o objetivo dele, fazer com que os seus animais percebessem que aquele dia era um dia especial, um dia de grande fartura. Percebam como a bênção da aplicação do mandamento, ela se estendia a toda a criação, ao cuidado especial com relação aos animais. E o justo atenta para essas coisas, porque assim ele está glorificando a Deus. Como eu falei anteriormente, é bem improvável não, que esse provérbio esteja argumentando do menor para o maior. Por quê? Porque se o indivíduo demonstra misericórdia por criaturas menores, quanto mais não vai demonstrar pelas criaturas maiores, pelos seus semelhantes. E aí você vai ver que o texto, ele não está falando de animais, mas é um argumento, é um fundamento para falar do cuidado que nós temos que ter com o nosso próximo. Com o nosso próximo. Com os nossos empregados. Com as pessoas que trabalham para nós. Para aqueles que nos servem com os seus serviços. E essa relação, ela não é uma relação tirada do nada, não, viu? Por quê? Porque a própria Escritura vai mostrar esse princípio que eu estou aplicando aqui. Abra Deuteronômio capítulo 25, verso 4. Na lei, suprimir as necessidades do boi que trabalha servia como um provérbio para cuidar dos seus trabalhadores. Deuteronômio 25, 4. Não atarás a boca ao boi quando debulha. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer.
Abra 1 Coríntios capítulo 9, verso 9 e 10. Porventura falo isto como homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o grão. Acaso é de bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele diz: certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre em fazê-lo com esperança, o que pisa o grão faça na esperança de receber a parte que lhe é devida. Percebam que o argumento aqui é do menor para o maior. Se eu tenho cuidado com os meus animais, com os animais, com aqueles animais que me servem, eu vou ter cuidado com aqueles que estão debaixo do meu serviço. E olha que interessante. Nós temos na filosofia um conceito chamado de humanismo. E o que está errado no humanismo? O humanismo não é uma mentira, é uma verdade. É uma grande verdade, foi distorcida. Calvino era humanista, os reformadores eram humanistas. Eu sempre falo aqui que a verdadeira humanidade se encontra onde? Na imagem de Deus. Essa é a verdadeira humanidade. O homem se torna um ser humano verdadeiramente quando ele apresenta a imagem do seu Criador. Eu gosto de brincar, de vez em quando, que existem dois tipos de ser humano. O ser humano que você escreve com S e H e separado, e o ser humano que você escreve tudo junto. Ser humano. Essa humanidade, ou esse humanismo corrompido, é esse ser humano que você escreve com C e tudo junto, e sem H. Porque demonstra a humanidade caída. Porque o verdadeiro humanismo eleva o homem na criação, porque ele é a coroa da criação, mas glorifica ao seu Criador, porque o homem foi criado à imagem de Deus. E é por isso que ele não está falando aqui necessariamente de animais. Mas percebam que a bondade e a misericórdia de Deus, ela se manifesta na criação e aponta para quem? Para a coroa da criação. Para nós. Aprove a Deus criar o homem, colocá-lo no jardim dos prazeres para a sua própria glória. E para puro deleite, puro prazer do próprio homem. Queria se alegrar naquilo que Deus criou, glorificando-o em tudo. Hoje você tem uma teoria, alguns podem nem fazer uma relação, que diz que não existe graça comum. Isso é uma grande, não vou dizer mentira, mas é uma grande falta de entendimento do que significa a graça de Deus. Eu não quero chegar ao ponto de dizer que é uma grande mentira, porque tudo que não é verdade é mentira, mas é uma distorção da verdade. Por quê? Porque tudo que Deus criou, Ele criou com o propósito de glorificar o seu nome, e o homem que recebe essas coisas, ele recebe por graça. Ele não merece nada disso. A gente faz diferença de graça comum e graça especial, né? A graça comum é aquilo que o homem recebe nesse mundo. Saúde, os alimentos, cuidado, que é dado à criatura. E a graça especial se refere à questão da salvação. Faz-se essa dicotomia para mostrar que o Senhor é gracioso para com o homem em geral, mas Ele tem uma graça especial para aqueles que Ele escolheu e Ele separou. Por quê? Porque nós não merecemos nada da parte de Deus. Tudo vem da mão do Senhor.
de forma graciosa e não em forma de dívida. Percebam aqui, apesar dessa pequena digressão que eu fiz, percebam aqui o que o escritor está querendo dizer. Na realidade, o que ele está querendo mostrar é que há uma ligação entre possuir um escravo, citado lá no verso anterior, no verso 9, melhor o que se estima em pouco e faz o seu trabalho. A gente viu que a tradução literal aí tem um escravo. Percebam que a relação que ele está fazendo aqui falando do cuidado que você tem que ter com esses que são seus empregados, a partir do exemplo dos animais, como Paulo faz na aplicação da lei com relação ao boi. Aquilo não foi criado por causa do boi, mas aquilo representa a justiça divina que se manifesta em toda a sua criação, no menor para o maior. Por isso a ligação ali em Mateus capítulo 6, que eu li o paralelo de Lucas 12, eu cuido da flor que está no campo, eu cuido dos animais, isso significa que eu vou cuidar de você. E aí no final, em Lucas 12, ele é muito interessante, aquele texto, mais completo, naquilo que eu estou querendo mostrar, do que Mateus capítulo 6. Ele diz assim: olha, não se preocupem, meu pequeno rebanho, eu me agradei em dar o meu reino. Ou seja, se eu proporcionei algo muito maior, muito mais extenso, muito mais abrangente, muito mais abundante, eu não vou me preocupar com as pequenas coisas, que é o cuidado que eu tenho com vocês. Então vocês não precisam estar ansiosos com relação à vossa vida, e essa ansiedade, aquela preocupação pecaminosa, como se você não tivesse ninguém, você não tivesse Deus por você. E aí você trabalha como se não dependesse da graça de Deus. Aí o Salmo 127 cai como uma luva, dizendo que até quando nós dormimos, o Senhor supre as nossas necessidades. A nossa preocupação não deve estar nisso, pura e simplesmente, de forma que tire o nosso sono. Mas o nosso sono é tranquilo, sabendo que o nosso trabalho será abençoado pelas mãos do Criador. E aí, voltando ao tema aqui, se bem que nós não saímos do tema, se os perversos são cruéis com as criaturas de menor valor, quem vai poder confiar as coisas de maior valor? E esse é o argumento que está por trás do verso B. O justo atenta para os seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. E é interessante porque a palavra coração aqui, ela tem um significado de misericórdia. É um sentimento de misericórdia e compaixão por pessoas frágeis e indefesas. E essa palavra que ele usa como coração aqui, essa misericórdia, raham no original, indica anseios ternos, afeição e amor de um superior para o inferior, desamparado, arraigado em uma ligação natural, criado pela graça comum de Deus. Quando o livro atribui, Provérbios atribui misericórdia ao perverso, que natureza não teme a Deus, ele está sendo sarcástico. Por quê? Porque quando o perverso pensa estar sendo movido por uma compaixão, perceba aqui, mas o coração dos perversos, mas a misericórdia, as afeições, o cuidado com aquelas pessoas mais frágeis, com aquelas pessoas indefesas, é cruel. Quando o perverso pensa estar movido por compaixão, na verdade, ele está sendo cruel, enganado acerca de suas afeições mais profundas. Os perversos infligem dor em outras criaturas de modo consciente e intencional.
visando o seu benefício, o benefício próprio. Dietrich Bonhoeffer, ele faz uma afirmação interessante com a visão que ele tinha do Holocausto. Ele afirmou que os atos maus de uma pessoa boa são melhores do que os atos bons de uma pessoa má. Olha que interessante. E não é que é verdade? Esse verso ele nos mostra o quanto um homem ímpio pode ser impiedoso. Até mesmo nas suas misericórdias eles podem ser cruéis. Até mesmo quando eles são misericordiosos, eles são cruéis. Porque aquela compaixão natural que existia nele como homem se perdeu. E pelo poder da corrupção é convertida em insensibilidade. E mesmo aquilo que eles terão que demonstrar como compaixão é cruel, na verdade. Aí, como exemplo disso, nós temos Pilatos a respeito de Cristo, que o considera inocente, e aí o castiga antes de ser crucificado. Não, você é inocente, mas eu vou tentar aí quebrar seu galho. Vou descer o chicote em você. Foi isso que Pilatos fez. E aí ainda foi morto. É interessante porque o cara que era crucificado, ele não passava pelo açoite. Ele não era açoitado. Até com uma atitude de misericórdia. Olha que engraçado. Por quê? Porque o açoite que eles recebiam, provavelmente o Senhor Jesus não recebeu esse número de açoites. Era uma punição. A crucificação era outra. E era uma punição, ou seja, muito esquecida, ou seja, deixada de lado, porque era mais cruel. Então, quando alguém era açoitado, eles usavam um azorrague, que tinham 3 pontas, cada ponta tinha elementos diferentes. Uma ela era formada por ossos, outra entrelaçados, bolas de chumbo, e a terceira ferro. Então, o que eles faziam? Existia um método de açoite. Eles açoitavam, colocavam o cara assim, pendurado, né? E acho que as mãos para trás, né? Dependendo da posição, né? E as mãos à frente. Eles chicoteavam as costas e às vezes a frente também. Metade das costas desse lado, aí depois metade desse lado e depois na frente também. Eram 39. Porque não podia dar 40, porque senão a pessoa morria. Era o que eles diziam. Eram 39. 13, 13 e 13. Então, depois do açoite, a pele da pessoa ficava em carne viva. Aquela carne branca. Já viu quando você rala, que fica aquela carne branca? É assim que ficava a pele do homem que era açoitado. Provavelmente o Senhor não recebeu 39 açoites, porque... mas quem era açoitado não ia para a cruz. E quem ia para a cruz não era açoitado. Porque não ia aguentar o sofrimento da cruz, porque era doloroso. A pessoa ficava 3 dias na cruz sofrendo. Porque a posição que eles ficavam fazia com que o seu pulmão se comprimisse. E a única maneira da pessoa descansar era ficar sentado. Só que ele ficava sentado, sustentado por esse osso que você tem no pé. Eles cortavam o osso da pessoa e enfiavam um cravo ali. E aqui na mão, que não era na mão, mas isso tudo era considerado mão na antiga Palestina, naquela região lá, no Oriente, né? Aí você tem aqui esses ossos que saem, que formam o pulso, são 2 ossos assim, né? E aí formam o antebraço. São 2 assim que eu me esqueci o nome, aí ele forma o antebraço. Era aqui, bem no pulso, que era furado. Então ele se sustentava aqui. Ele só conseguia respirar se estivesse sustentado. Se ele estivesse sentado, ele não conseguia respirar. Ele ficava sufocado. Então ele respirava, aí pum, caía. Aí descansava, aí tentava respirar, levantava de novo e caía. E ficava por 3 dias assim. Entendeu? Geralmente era 3 dias que a pessoa ficava agonizando na cruz.
Nesse sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, até o ponto das pernas ficarem com cãibra e ele não conseguir mais levantar e morrer sufocado. Tá? Então, para ser misericordioso, já que você vai passar por isso, você não vai ser açoitado. Tá? Eu vou quebrar seu galho, eu não vou levar você para a cruz, mas você vai ser açoitado. É essa ideia aqui que está perpassando esse verso. O coração, a misericórdia dos perversos é cruel. A sua suposta bondade é apenas um elemento para encobrir crueldades intencionais e maiores. Tá? E mostra a diferença entre o justo e o ímpio. O justo é bom até com seus animais. E os ímpios são cruéis na sua melhor intenção. E aí nós temos o verso 11. O que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. Está implícito aqui que aquele que lavra é o que se esforça e labuta. Essa é a ideia. O que lavra, essa palavra aqui no original, dá essa ideia de trabalho, de esforço. Olha que Provérbios capítulo 14, verso 4 e 23 vai nos dizer. Abra aí. O que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. A ideia é de alguém que se esforça e trabalha para isso. Provérbios 14, 4. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Em todo trabalho aproveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Percebam aí, pela força do boi há abundância de colheitas. A ideia aqui é que aquele que lavra, ele está se esforçando, ele está trabalhando para produzir algo. E que esse trabalho tem proveito, não são meras palavras, porque meras palavras levam à penúria. E olha que interessante, esse verso aqui vai ligar com o verso 9, olha a ligação. Melhor é o que se estima em pouco, faz o seu trabalho, do que o vanglorioso que tem falta de pão. Percebam que as pessoas que têm essa condição, que gostam de demonstrar riqueza e não têm, e fazem tudo para... Elas entendem que trabalhar humilha. Trabalhar é humilhante para esses que querem viver de aparência. Porque eles não querem diminuir o padrão, nem querem uma atribuição inferior. Porque eles não gostam de trabalhar. E duro. Não gostam. Engraçado, né? Isso. Porque é isso que você vê por aí. Olha o que Matthew Henry diz. Trabalhe, pois este é o verdadeiro caminho para ter tranquilidade. Conserve o teu trabalho, e o teu trabalho te conservará. Comerás no trabalho das tuas mãos. Esse que labuta, que lavra a terra, segundo esse provérbio, trabalha com diligência e com inteligência de uma formiga. O que é interessante, eu tenho percebido, a vida tem mostrado, não só agora, mas de vez em quando essas coisas vêm assim mais evidentes, que não adianta você ser bom naquilo que você faz. Não adianta você ser mestre na sua obra se você não é diligente. Não adianta você ser bom, que você é preguiçoso, é isso que eu estou dizendo. Não adianta. Eu sei fazer isso aí. Eu sou bom nisso aí. Mas eu não quero fazer, eu não vou fazer. Na realidade, acaba fazendo mal, porque é preguiçoso. Não quer trabalhar na realidade.
Lá no fundo ele não quer trabalhar. Trabalha, mas ele não quer trabalhar. Por quê? Porque aquele que labuta, ele deve trabalhar com inteligência e com diligência, responsabilidade. Olha que Provérbios capítulo 6, versos 6 a 11 vai dizer, já fala sobre isso também. Já passamos por esse provérbio. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio prepara o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quanto te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. O homem que trabalha, o homem que se esforça, ele trabalha com inteligência, ele trabalha com diligência. Por isso que eu digo, não é importante, é importante, mas ser somente bom, você precisa ser bom e diligente. Porque uma coisa vai estar ligada à outra. E esse que labuta, ele vai se fartar de pão e terá as suas necessidades supridas, bem como da sua família, suficiente para sustentar confortavelmente os seus. Isso é promessa de Deus, é lei, como a lei da natureza, como todo dia o sol nasce, aos nossos olhos, e a lua se põe, é lei, não tem como. É a palavra, é Deus que estabeleceu essas coisas. Por mais que às vezes isso possa não acontecer, é aquilo que eu falo, da lei física e da lei moral. A lei física, ela é momentânea, ela é imediata, melhor dizendo. A lei moral não, mas as consequências vêm, Se eu chegar lá do 20º, 35º andar de um prédio e pular do prédio, eu vou levar, vamos dizer, 3 segundos para me esborrachar. Nesses 3 segundos, a gente pode ter a aparência de a lei não está funcionando, não morri, mas é imediato. A lei moral, a pessoa vai fazer a coisa errada e vai pensar que aquilo está funcionando. É como você se jogar, o exemplo melhor, é como você se jogar de uma montanha usando aquelas asas, que o pessoal diz que está voando. Está voando nada, está caindo. Ele está caindo. Tá voando, ele está caindo assim, mas ele está caindo. Ele não cai assim. Então é a aparência de que está voando. Estou voando e tal. Se ele não puxar o paraquedas, ele vai se esborrachar no chão. A mesma coisa a lei moral. Ele está pensando que está voando, mas ele está caindo. E vai chegar um momento que ele vai cair. Por quê? Porque não tem como fugir desta regra, dessa lei. Olha que interessante. Abra Gênesis capítulo 3, verso 19. Matthew Henry comenta que até mesmo a sentença da ira tem em si a misericórdia divina, diferente do homem, Quando ele diz assim, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Antes, o homem iria trabalhar, e tudo o que a terra desse, ele receberia em troca. Agora não, ele vai ter que trabalhar mais ainda. Ele vai ter que se debruçar mais ainda. E a ideia não é no trabalho, mas é no resultado. Porque ele não terá o resultado proposto. Ele não vai receber 100%. Ele vai receber 30, 20, 10, 15, 50, mas 100% ele não vai receber. Por causa dos cardos e abrolhos. Mas se ele trabalhar, ele vai ter. Até na ira de Deus, na sentença da ira, a misericórdia de Deus se manifesta. Por quê? Porque era para Deus chegar e falar assim, não, você não vai ter nada, meu filho. Você pecou, você desgraçou o mundo. Agora você vai ficar desgraçado também.
Você vai trabalhar e vai morrer de fome. Você não vai receber. Mas não foi isso que Deus disse. Não vai ser isso. Agora você vai ter que suar mais ainda. Mas você vai receber. Não tudo, vai receber. Mas olha que interessante. A Caim foi negado isso. Gênesis 4:12. Olha o que a palavra de Deus diz. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Caim não ia participar disso por causa do pecado dele. Olha que interessante. Você já escutou isso? Tem muita gente que diz aí que está procurando emprego e não trabalho. Já viu falar isso? Eu procuro emprego, não trabalho. Por quê? Porque a ideia por trás é salientar o desejo de ganhar muito bem sem muito esforço. E a Escritura está dizendo que isso é impossível. Você pode até naqueles 3 segundos, né, ou naquela asa lá, achar que você está voando, mas você está caindo. Por quê? Porque para enriquecer, o homem tem que trabalhar muito. Tem que se esforçar. Isso não quer dizer que todo mundo se esforça e vai ficar rico. Mas a promessa de Deus é que todos aqueles que esforçam vão viver bem do seu trabalho. Vão viver confortavelmente. Eu não estou falando em esbanjar, não estou falando em opulência, né? Riqueza, porque o Senhor dá riqueza a alguns e não dá a outros, mas a todos os seus filhos, independentemente da situação, tá? Considerando as circunstâncias, que Ele mesmo que estabelece, todos eles vão trabalhar e vão receber do seu trabalho, se trabalharem honestamente. Aí, dentro desse contexto, uma pessoa perguntou assim para mim: jogo de azar é pecado? Não. Pastor, jogar na lota não é pecado? Eu falei, não é pecado. Jogar na Mega Sena não é pecado? Não é pecado. Então qual é o pecado? O pecado é querer enriquecer sem trabalhar. Esse é o pecado que está por trás de todo jogo de azar. Que jogar, pode jogar aqui, vamos brincar aqui, vamos brincar, banco imobiliário, vamos jogar sorte aqui, né? E tal. Brincadeira. Mas quando você quer enriquecer por esses meios, ganhar dinheiro sem trabalhar, aí está o pecado. E sabe o que acontece? As pessoas empobrecem. Há muito tempo atrás, eu não sei nem se essa notícia procede, mas em que proporção. Mais uma vez eu estava vendo uma reportagem dizendo, né? Eu acho que foi em relação a um homem que ganhou numa Mega Sena e tal, a mulher dele matou ele porque queria ficar com dinheiro e com a amante. E aí parece que nessa reportagem dizia que as pessoas que ganhavam nessas coisas, pouquíssimas continuavam ricas. Pouquíssimas continuavam ricas. Por que será? E aqui a gente está vendo o motivo porque pessoas caem em cilada e se deixam levar por coisas que só trazem vergonha e prejuízo no final. Por quê? Porque querem enriquecer, querem ganhar dinheiro sem trabalhar. Querem um emprego e não um trabalho. Nosso país está cheio de exemplos disso. E um nome muito comum disso é chamado laranja. Não é tangerina nem limão, é laranja. Nem sei porquê, mas é laranja. Coitado, a laranja é tão gostosinho, né? Laranja. O cara quer ficar rico sem trabalhar. Olha o que Provérbios capítulo 4, verso 14 e 15 vai dizer.
Não entres na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia dele e passa de largo. Eu sei que a nossa tendência, tá? A nossa tendência é essa. Dá uma coxambrada aqui, como fala militar. Só que você quer receber no final do mês. E quer receber bem. Mas você não quer fazer o seu trabalho. E nós precisamos fugir disso. Precisamos fugir dessas coisas. Tá? E eu não estou falando da pessoa que está velho e que tem que diminuir, né, o seu ritmo de trabalho, porque já trabalhou muito na vida. E aí ele não pode ter a mesma atividade que ele tinha quando tinha 20, 30 anos de idade. E muitos até precisa fazer um pé de meia, precisa se programar para isso, né? A gente tem no nosso país aposentadoria, essas coisas assim, aí outras coisas mais, né? Que você criar um patrimônio, uma coisa assim, na medida do possível, mas a gente sabe que Deus sustenta. E Deus sustenta aqueles que são justos, andam nos caminhos do Senhor nesse âmbito também. Tá? Nesse âmbito também. Olha que 1 Timóteo capítulo 6, verso 9 vai dizer. E eu pensei que essa pregação ia ser rápida. Olha, os que querem ficar ricos caem em tentação encilada em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Olha, perceba como o dia do Senhor é importante nisso também. O dia do Senhor não é só isso. Tem gente que não vem à igreja porque está cansado. Eu trabalhei a semana toda, eu estou cansado. Se você trabalhou a semana toda e você está cansado, alguma coisa está errada. Porque o dia tem 24 horas. Você trabalha 1/3 do dia. Você tem 2/3 sem trabalhar. Mas tem aí a condução. Não interessa, você dorme 8 horas por dia. Esses dias eu estou estafado. Porque tem que dormir 2 horas da manhã, acordo às 7. Às vezes às 8. Por causa da obra. Os caras vão embora, eu tenho que ficar arrumando a casa. E Simone vai dormir mais cedo, que não aguenta. Eu fico um pouco mais tarde. Até também para ter um descanso. Eu não consigo sair de uma atividade dessa e ir direto para a cama. Eu preciso dar uma relaxada. Aí eu estou um caco aqui. Eu até falando, eu não falei isso no começo da pregação, do culto, né, naquele momento inicial, para não dar um tom engraçado. Né? O culto tem que ter reverência. Deixar os tons engraçados para depois do culto. Mas eu ia falar assim, olha, se vocês virem algum tique nervoso em mim agora do culto, não liguem não, porque é o estresse que eu estou passando com uma obra dentro de casa. E tento que trabalhar, tento que suprir obra, e depois os caras vão embora, você vê um monte de coisa que está errado, aí volta no outro dia, você aborrece, aí fala, está errado isso aqui, refaz, não ficou bom aqui, não quero assim e tal. E tem que limpar aquilo, porque eles limpam, né? Mal limpado, mal limpo. E eu estou, por quê? Porque eu estou ultrapassando os meus horários. Não tem que estar cansado no dia do Senhor. Se você está cansado no dia do Senhor e não vem à igreja, olha. E olha que interessante, o dia do Senhor serviu para isso também, para te afastar dessas atividades. A preocupação delas. E se voltar unicamente para o Senhor. Como nós precisamos disso, desse bálsamo, as dificuldades que nós passamos durante a semana, muitas vezes nos fazem esquecer que a gente tem Bíblia em casa. E eu não estou dizendo com relação à negligência, não, porque a coisa e aí você, puxa, domingo, puxa vida, essa semana foi tão corrida. Hoje é o dia do Senhor, hoje é o dia de descanso. Eu vou sentar, vou ouvir a palavra do Senhor, vou ser revigorado nas minhas forças para dar continuidade à minha semana. Não há desculpa. Até isso o Senhor proveu com esse propósito. Essas coisas estão atreladas ao trabalho duro
irresponsável. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Ou seja, empenha-te nisso durante a semana. No seu trabalho, nas suas atividades de casa, no seu lazer, porque o dia do Senhor é dele. É dele. E você tem que estar preparado, descansado. Uma vez me disseram uma coisa que eu não sei se é verdade, mas eu acho que sim, que o sábado que nós temos, antigamente era assim, né? Muitas coisas não abriam no sábado e outras abriam até o meio-dia. Ainda continua em muitos lugares. Que isso foi uma postura dos puritanos, um princípio para a gente dar uma freada na semana e nos prepararmos para o dia do Senhor. Eu sempre acordo antes de tocar o meu despertador. Sempre. Raras vezes isso acontece. O despertador me acordar. Isso só acontece quando eu estou muito cansado. Hoje, se meu despertador não acordasse, eu não levantava. Aí você vê a importância que é você se guardar no dia de sábado. No sábado comum. Se preparar. Os outros dias também é uma preparação, né? Mas o sábado, porque senão você vai chegar aqui na igreja dormindo, você não vai prestar atenção, né? E você sabia que isso é pecado diante de Deus? Pastor, se eu é tão radical, é pecado. Você está no dia do Senhor e não está com a mente no dia do Senhor. Essas coisas já são difíceis para nós, né? Porque normalmente, agora imagine quando você acrescenta isso, mais dificuldade. Ordenar a nossa semana, ordenar. E às vezes eu brinco com alguns irmãos que trabalham aí de escala e aquela coisa toda, né? Porque não tem jeito, né? E não é pecado você trabalhar escala, você ser escalado para trabalhar no domingo. Não é pecado isso. É obra de necessidade. O pecado é você fazer isso de vontade própria. Aí eu sempre digo assim, brincando, quer ficar rico, né? Trabalhar no domingo. É brincadeira, lógico, é brincadeira. Mas a ideia é essa mesmo. E aí você quer ficar rico, você cai muito cilada. Você entra no dia do Senhor. Eu preciso tirar um plantãozinho, eu preciso abrir o meu comércio, eu preciso fazer isso. Não confia no Senhor. Percebam como Deus faz as coisas perfeitas. E nada está dissociado da sua palavra. Tudo está ligado. Por esse fio condutor que se chama Cristo. Olha o que ele diz aqui, continuando. O que lavra a sua terra será farto de pão. Essa expressão literalmente indica a saciedade do apetite, como uma medida tão cheia e perfeita do alimento que elimina completamente a sua fome. Aí eu me lembro do Salmo 23, eu abri aqui, para não falar besteira. Salmo 23. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Davi está falando do pastoreio de Deus na sua vida. Ele está dizendo que o Senhor supriu as suas necessidades além daquilo que ele necessitava. Abundância. E quando a gente pensa em abundância, a gente pensa que sua abundância vai ficar milionário, vai ter 3 carros. Não. Você, na sua condição, você pode ser abundante. Você pode ter muito mais do que você precisa. Ou não. Olhe para você e perceba que você tem muito mais do que você precisa. Até mesmo nas nossas necessidades, nós vemos isso. A Bíblia está dizendo que o que trabalha duro, que se esforça, ele será saciado,
ele terá, mesmo debaixo da maldição do pecado, abundância. Olha que bênção. Eu podia tirar vários sermões aqui, né? Sobre contentamento, sobre um monte de coisa. Eu quero que a mente de vocês voe com relação a essas coisas. Vocês estejam pensando nisso, aplicando o que eu estou falando aqui na vida de vocês, e nesses temas que necessariamente não estou falando, mas que tocam. É a questão do contentamento. Está dizendo que ele vai ser farto, ele vai ser suprido. A Escritura está nos dizendo que aqueles que se esforçam e são diligentes em suas atividades, não sendo preguiçosos, terão a recompensa dos seus esforços e ficarão supridos abundantemente. E isso em contraste com o trabalhador honesto que se esforça para ter suas necessidades supridas e sustenta a sua vida. Nós temos paralelamente a isso o que corre atrás de fantasias. A Escritura está nos dizendo: aqueles que se esforçam e são diligentes receberão o fruto do seu trabalho. E o paralelo a isso é aqueles que estão correndo atrás de nada, de coisas sem valor. E aí, ele não dá a conclusão final, que seria: não vão ganhar nada. Porque seria isso, né? O que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs não será farto de pão. Mas ele não diz isso. E por que ele não diz isso? Porque está subentendido. Porque ele assim mostra a sua estupidez. Porque se eu trabalho e me esforço, eu vou receber. Se eu não me esforço, ou melhor, se eu estou correndo atrás do vento, o que eu vou receber em troca? E o que eu estou demonstrando? Insensatez. Esse é o paralelo. De pessoas que correm atrás de fantasias. E o que a gente tem em vista aqui, não é, olha que interessante, porque está subentendido isso, né? Não é apenas especulação ou empreendimentos e negócios arriscados que não envolvam trabalho árduo e não contribuem também para o enriquecimento das comunidades, porque o propósito é esse. Você vai... Olha o que eu estou dizendo. Presta bem atenção no que eu estou dizendo. A sua riqueza vai contribuir para a riqueza da sociedade. Qual é o cientista social que fala isso? Eu poderia citar vários, que não são comunistas. A sua riqueza vai contribuir para a riqueza da sociedade. Caramba, eu descobri a pólvora. Aqui. Palavra de Deus. E que riqueza é essa? Fruto de trabalho. E de trabalho duro. Porque coisas que são especulações, negócios arriscados que não envolvam trabalho árduo, não contribuem somente para a sua pobreza, mas para a pobreza da sociedade também. E isso também inclui o que nós já falamos anteriormente: planos para enriquecer da noite para o dia. Então tudo que se encaixa nisso vai trazer o quê? Para você e para a sociedade. Miséria, desgraça, pobreza. Abra Provérbios 21, versos 5 e 6. Os planos do dirigente tendem à abundância. E por quê? Porque eles são prudentes. Eu podia citar tudo que nós já falamos aqui. Porque eles não têm pensamentos vãos, os pensamentos deles são retos. Eu poderia citar, porque a casa do justo vai permanecer, porque a boca dos retos livra. Perceba como está tudo ligado. Os planos do dirigente têm abundância, mas a pressa excessiva à pobreza.
Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. Eu poderia citar várias coisas aqui, mas como eu não sou economista, não vou ter muitos exemplos, nem o Rodrigo e outras pessoas que mexem com isso aqui na igreja, mas a questão da pirâmide, essa pirâmide, tão conhecida aí, que os primeiros na cadeia se dão bem e os últimos, e quem bola a pirâmide dá melhor ainda. E você tem negócios lícitos na sociedade que tem esse mesmo caráter, esse mesmo caráter de querer ganhar dinheiro com especulações, falsas, especulações falsas, jogar. Às vezes vê isso na política. O presidente disse que vai para Brasília, vai para a praia, pronto. Aí as ações. Aí ele disse que voltou da praia, as ações. É lógico que eu não estou dizendo que tudo que esteja relacionado com isso seja errado. Não, principalmente com relação a algumas decisões que se tomam, porque vai movimentar a economia. Aí o cara vai tirar dinheiro dali. Não, eu não vou investir aqui, porque eu sei que aqui o negócio não vai funcionar, porque lá disse que o Congresso decidiu isso, que o presidente da República decidiu isso, eu estou dizendo de falsas notícias, falsas especulações, questões ilícitas que servem para ganhar em prol da perda consciente de outras pessoas que estão bem intencionadas, enganadas, pronto. E aí nós vamos perceber os que se envolvem em negócios arriscados não têm nenhum senso para preservar a vida, porque estão tirando o seu sustento. Tirando o seu sustento. Quantas pessoas aí, voltar a falar de jogo de azar, quantas pessoas aí perdem muito dinheiro com isso, são viciadas nisso. E por que uma pessoa é viciada em jogo? Porque ela quer ganhar. O vício dela não é em jogo, não. Ela não é viciada em jogo, ela é viciada em dinheiro, ela é viciada em ganhar. Se dissesse assim, você não vai ganhar nunca nada aqui, o cara ia pensar duas vezes. Não, acho que eu não vou jogar, não vou ganhar nunca. O que eu vou fazer? Mas é porque tem aquela expectativa de ganhar e ganhar muito. Ganhar e ganhar muito. Nós precisamos entender que o Senhor está por trás, silenciosamente por trás da ordem criada, que requer trabalho honesto e não enriquecimento instantâneo. Olha o que Provérbios capítulo 10, 3 diz, e 12, 2. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez, o desejo dos perversos. Capítulo 12, verso 2. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas ao homem de perversos desígnios, ele o condena. Deus estabeleceu uma ordem criada, e essa ordem criada significa que nós temos que trabalhar e trabalhar honestamente. Se queremos enriquecer ou se queremos encher os nossos celeiros, porque enriquecimento instantâneo. Eu sei que existem pessoas que ficam ricas da noite para o dia porque estão trabalhando, mas isso não é enriquecimento instantâneo. Fez um negócio e aí aquele negócio, bum, deu aquele, e está trabalhando. Enriquecimento instantâneo vou entrar nessa jogada aí porque eu vou ganhar muito dinheiro. E, geralmente jogadas assim beneficiam uns e prejudicam mortalmente outros. Nós temos vários exemplos na nossa sociedade, na nossa política, A gente está vendo isso assim. Aí eu fico pensando assim, com todo o conhecimento que eu tenho e das coisas que eu escuto, das maracutaias, Aí eu fico pensando assim, até quando isso vai durar? Até quando? Esses dias um jornalista, esqueci o nome dele, lançou um livro
Desculpa estar falando sobre isso, né? Mas tem a ver. O sócio do filho. Falando do ex-presidente. E de um braço de corrupção dele. Eu fiquei assim espantado. Estava ligado a Oi, a Telecom não, Oi, essas empresas de telefonia. Eu fiquei espantado. Um braço. Eu fiquei assim, cara, como é que pode? Tomar conhecimento disso tudo. A sociedade agora está sabendo disso. Isso não vai durar muito tempo. Não vai durar muito tempo. Entende? É muito podre aparecendo. Não tem como. Dele e de muitos outros. Estão no poder? Estão dominando? Por um tempo. E queira Deus que seja um tempo curto, porque esse tempo pode ser longo. Juízo de Deus. Mas não tem jeito, a casa vai cair. Vai cair. E vai cair lá no mundo por vir. Tá? Vai cair lá no mundo por vir. Essa ideia de purgatório, ela não é totalmente, se eu estiver errado, vocês não levem em consideração. Mas ela não é totalmente desproporcionada de sentido, não. Porque o purgatório, né, é uma espiral. Né? Quem já leu aquele livro da Divina Comédia sabe disso, né? Essa é a teologia católica. E a espiral. E aí você tem aqueles que sofrem mais e que sofrem menos no purgatório. A palavra de Deus diz, tá, que o Senhor vai trazer mais juízo, não, isso não é purgatório não, tá? Mais juízo sobre algumas pessoas do que sobre outras. Eu não sei como isso funciona. Mas a Bíblia diz isso. É clara, da mesma forma que ela vai dar galardões. Eu também não entendo muito bem sobre isso. Tá? Mas mostra aí uma diferenciação no juízo. E a gente já vê isso nesse mundo. Algumas pessoas precisam ser disciplinadas de uma forma mais pesada do que outras. E aí, qual é a relação que eu faço com o purgatório? Porque o purgatório tem essa ideia, né? Da pessoa esperar, então, você cometeu esse tipo de pecado, o pecado contra os pais é mais grave, então você está ali sofrendo mais, ali esperando, vai esperar mais tempo, não sei, mas eu não entendo muito disso. Até já li sobre isso, mas não vem muito à cabeça. Mas a ideia é assim, né? De você estar purgando os pecados. Então, se você tem muito pecado para purgar, você vai purgar mais. Isso é errado, isso não é bíblico. Mas o que está relacionado com aquilo que a palavra de Deus diz, com essa ideia de purgatório, quer dizer, purgatório não, né? A ideia de uma sentença maior, a Escritura fala sobre isso. Mais juízo sobre aqueles que têm mais responsabilidade. Todos vão para o mesmo lugar, para o inferno. Mas o Senhor trará mais juízo sobre, como ele diz lá em Apocalipse, que eu vou dar o vinho da minha ira sem mistura para esses. E ali o juízo seria nesse mundo, né? As pragas, a mão pesada de Deus vai pesar mais sobre uns do que sobre outros. Como você vê lá o caso de Tiro e Sidom, né? Vai haver mais rigor para essa cidade do que para Tiro e Sidom. Então ele está dizendo que o seu juízo será maior. E essas coisas nós temos que levar em consideração. Esse provérbio é repetido como um final diferente lá em Provérbios 28 e 19. Já estou terminando. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. Juntando esses dois provérbios, parece que aqueles que buscam coisas vãs acabam se juntando com pessoas desprezíveis. Interessante, né? Aí você vê lá Provérbios, não vou ler não, tá? Provérbios capítulo 1, verso 16, o pai
instruindo o filho logo no início lá do livro, né? Falando, olha, não deixe que esses pecadores te seduziste, não consintam com eles. Eles vão dizer assim, vem conosco. Ou seja, se o desejo dele é ganhar fácil, ele vai se juntar a esses homens. O que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. Olha o que diz Provérbios capítulo 13, verso 20. Quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro de insensatos se tornará mau. Olha que interessante, a Bíblia não se preocupa com a perda de alimento, ou seja, com a pobreza por causa de casualidades. Mas pelo fato de que maus atos geram pobreza. Ou seja, a Bíblia não critica ou não lança, juízo sobre aqueles que empobrecem por causa de causalidades. Calvino, quando ele fala sobre viver contente em toda e qualquer situação, ele diz que todo servo de Deus vai viver debaixo, quando ele fala sobre o Salmo 127, debaixo do cuidado de Deus. E não vai lhe faltar nada. É o que ele diz. Mas ele abre um aspecto aí, de acordo com a situação, as circunstâncias em que vive. Ou seja, você está numa guerra. Você vai passar por isso. Deus vai sustentá-lo, mas você vai passar privação. Uma situação, uma circunstância. Mas em circunstâncias normais, você vai ser próspero. E até mesmo em situações como essa. É lógico que uma situação como essa, você fica privado de muitas coisas, não é? E ele vai dizer que nós temos que viver contente em toda e qualquer situação. Porque o Senhor vai estar. Mas o que a Bíblia está criticando aqui não é esse tipo de pobreza. Mas a pobreza que é fruto de atos ilícitos, impensados ou imprudentes. E aí você vê que o provérbio que se segue aí vai aumentar essa intensidade. Porque passa da prudência, no verso 8, com respeito ao benefício econômico, através do trabalho viável, no verso 7, e nos versos 11, e no empreendimento insensato, do verso 11, segunda parte, para a censura de atividades perversas. E o que nós vamos ter aí? Contraste entre a impermanência dos perversos, por meio, no verso 12, de uma falsa fortaleza, com a permanência dos retos, por meio da metáfora da raiz. E aí ele vai concluir essa parte. Percebam como a coisa vai aumentando a intensidade, vai passando de uma coisa para outra, ao final de todas as coisas, em que o perverso vai passar como uma folha seca, mas o justo permanece como uma raiz plantada em solo apropriado. E aí a gente vai ver isso na próxima semana. Vamos orar, vamos baixar os nossos olhos e orar ao Senhor. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, que essas instruções, ó Pai, fiquem em nosso coração. E quando formos tentados, ó Pai, a agir contrário a isso, nos lembremos, ó Pai, e confiemos no Senhor, no meio de todas as nossas dificuldades e necessidades, ó Pai. Nos dá o entendimento correto, faça com que a nossa mente, no meio da pregação, Pai, esteja trabalhando de tal forma, que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando no nosso coração e nossa mente de tal forma, Pai, que nós possamos assimilar esses conceitos, ó Senhor Deus, e ter vida abundante, porque estamos caminhando nos caminhos do Senhor, para a Sua glória e para o prazer e a satisfação do nosso Deus. Tem misericórdia, Pai, de nós, ó Pai, porque a nossa carne é contrária a todas essas coisas, ó Pai. Mas nós queremos fazer a Tua vontade. Nos habilita isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.